Então, Daniel a gente viu, tá, que se refere a um período do cativeiro de Judá, de Yehudá, mas ele foi escrito posteriormente. Tá? Daniel é uma típica Megilá judaica. Tá? Embora ele não seja chamado oficialmente de Megilá, é típico. Que era o quê? Pegar justamente eventos históricos e contar histórias com que pudessem, vamos dizer assim, ter o pano de fundo histórico, mas pudessem ilustrar um ponto de vista, ilustrar uma preocupação, tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, então, que a gente vai falar hoje aqui é sobre como é que a literatura judaica trata Daniel. E a literatura judaica não trata Daniel como um profeta, e sim como um vidente. Qual é a diferença? A diferença é que um profeta ele recebe uma mensagem coletiva e essa mensagem coletiva tem por objetivo a obediência, tem por objetivo ao povo se manter firme e se manter reto, ou, na maioria das vezes, essa segunda categoria, que é o povo se arrepender e voltar para os caminhos da retidão. Bom, então, quando a gente olha para o Talmud Bavli, o Talmud babilônio, em Megilá 3b, nós temos: eu, Daniel, sozinho vi a visão, pois os homens que estavam comigo não viram a visão, mas um grande temor caiu sobre eles, e eles fugiram para se esconderem. Quem foram esses homens? Rabi Irmiyahu, Jeremias, ou alguns dizem Rabi Hia ben Abba, disse: eles foram Asgeu, Zacarias e Malaquias. Eles eram superiores a ele e ele era superior a eles. Só que isso aqui é alegórico, tá, pessoal? Não era literalmente Asgeu, Zacarias e Malaquias. Eles eram superiores a ele porque eles eram profetas e ele não era profeta. Ele era superior a eles porque ele viu e eles não viram. Então, assim, essa passagem do Talmud ela é interessante porque ela mostra o quê? Que não é que Daniel não seja importante, mas sim não é profecia. Tá? Mas vamos então entender um pouco melhor aqui. Maimônides ele fala o seguinte: Daniel declara que ele teve um sonho. Apesar de ver um anjo e ouvir sua palavra, ele fala dos eventos como se fossem um sonho. Então, assim, pessoal, Daniel são visões, tá? São visões que ele teve, e visão para o judaísmo não é em estado de vigília, e sim há um adormecimento, seja durante o dia, seja durante a noite. Quando é durante o dia, o profeta desfalece, né? Como se tivesse um desmaio ou cochilasse, tá? Se é à noite, é mais comum ser referido como sonho, tá? Mas essencialmente é a mesma coisa, tá? Todas as visões espirituais ocorrem por meio de sonhos, tá? Por meio de sonhos diurnos ou noturnos. E isso é muito importante porque talvez alguns de vocês aqui se sintam mal porque olham para a Bíblia e falam: caramba, né? O pessoal via o céu se rasgar ao meio, descer anjo, subir anjo, tem a tal da escada de Jacó, né? E o outro via leão de duas cabeças, o outro via mas não sei o quê. E eu não vejo nada, né? Quer dizer, né? O Eterno não gosta de mim, né? Tem gente que já chegou a me dizer literalmente isso, fala: Shaul, o Eterno não gosta de mim. Eu falei: mas por que o Eterno não gosta de você, cidadão? E aí o cidadão vira e fala assim: não, o Eterno não gosta de mim porque essas coisas que todo mundo vê eu não vejo. Mas espera lá, calma, né? A coisa não é assim. Não era assim que ocorria. Não era assim que o Eterno mostrava. Não era você estar lá em vigília dirigindo o seu carro, o céu se abre e desce um anjo. Até porque se isso acontecesse, você ia ficar apavorado e ia bater o carro. É ou não é? Fala a verdade para mim. Você não ia bater o carro? Eu ia bater o carro. Imagina, estou lá dirigindo, de repente desce um anjo, rasga o céu, desce o anjo na minha frente. Eu vou bater o carro, né? Então, não é assim. Até porque, pessoal, existe uma diferença muito grande. Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa essa semana e é uma pessoa que tem visões, tá? E tem mesmo, é uma pessoa que tem esse dom, né? Até é uma pessoa que às vezes sofre, né, na vida dela porque tem isso
e sofre muito preconceito, né? E eu vinha conversando com ela e ela contou que já teve até um diagnóstico de esquizofrenia, tá? Só que eu conversei com ela e eu tenho certeza que não é esquizofrenia. Por quê? Esquizofrenia, a pessoa não consegue discernir a realidade da visão ou do sonho, tá? E ela conseguia discernir, ela sabia que aquilo era uma visão, ela sabia que aquilo ali não era como você ver uma outra pessoa, né? Que se você olhar para o lado e você vê uma pessoa do seu lado. Tá? A esquizofrenia ela é assim, lembra do filme Uma Mente Brilhante? Ele fala sobre isso, né? daquele matemático famoso. Né? E então, no filme até aparece, né, que ele chegou à conclusão que ele era enfermo porque ele via uma menina. E essa menina não crescia. E aí que ele se deu conta. Né? Ele falou, pô, pera lá, né? Se ela não cresce, né? E ele estava dando aula, e aí chegava um aluno, e o filme mostra isso. Chegava um aluno, ele estava dando aula, e chegava, professor, eu sou aluno novo, assim, assim, assado. Aí ele chegava para um aluno que já existia, né, que ele já conhecia, e falava assim, você está vendo ele? Né? Tô vendo, professor. Então tá bom. Desculpa, porque quando aparece uma pessoa nova, eu fico sempre ressabiado de saber se isso é um sintoma da minha enfermidade ou não. Né? Então, na verdade, tá, pessoal, Daniel teve visões, teve sonhos. E se você olhar, né, para o registro dos sonhos e das visões, você vai ver que as figuras são tipicamente babilônias. Tá? O que ele viu foi tipicamente algo da cultura babilônia. Lógico, o povo tinha acabado de voltar do exílio babilônico, que foi quando o livro foi escrito. É natural que eles tivessem esses elementos. Tá? Bom, e aí Maimônides, então, o que ele esclarece? Daniel declara que ele teve um sonho. Apesar de ver um anjo ouvir sua palavra, ele fala dos eventos como se fosse um sonho. Mesmo quando recebeu a informação sobre o sonho de Nabucodonosor, né, acerca dos sonhos de Nabucodonosor, ele fala da seguinte maneira: então o segredo foi revelado a Daniel numa visão noturna. Noutras ocasiões é dito, ele escreveu o sonho, eu vi nas visões noturnas, etc. As visões de minha cabeça me confundiam. Está lá em Daniel 7, 1, 2 e 16. Eu me surpreendi com a visão e ninguém notou. Tá? Então, assim, tem duas coisas que são complicadas em Daniel porque as pessoas se atrapalham de não prestar atenção. Primeiro, as pessoas acham que Daniel estava vendo o mundo espiritual, né? Que tem anjos se batendo, dragão mordendo tigre, tigre de 2 cabeças batendo no leão de 4, o leão de 4 cabeças subindo até... Não é nada disso, tá, pessoal? Não é que Daniel está vendo um mundo espiritual paralelo de duendes e fadas. Daniel teve um sonho, teve uma visão. Essas visões são figurativas e elas são explicadas sempre depois da visão. O problema é que a pessoa lê até a visão, aí terminou a visão, a pessoa para de ler. Aí não vê a explicação, porque todas as visões de Daniel são explicadas. Todas, tá? Então, isso é importante. Não há dúvida de que esse é um nível inferior à profecia a quem se aplicam as palavras da Torá. Em sonho falarei com ele. Por essa razão, a nação desejou colocar Daniel entre os escritos e não entre os profetas. Demonstrarei, portanto, a vocês que a profecia revelada a Daniel e Salomão, apesar de terem visto um anjo no sonho, não era considerado por eles como profecia perfeita, mas sim como um sonho contendo informação correta. O que ele está querendo dizer? Que Daniel era como nós. Você tem sonhos, eu tenho sonhos. E frequentemente os sonhos que nós temos são coisas que a gente tem na intuição da gente de realidade sublime. É como se o Eterno fosse uma rádio, né? Assim, essa rádio está transmitindo a programação o tempo todo. Quando você está usando o seu CD player, você então não está ouvindo a rádio. Agora, quando você desliga o CD player e liga lá o rádio na FM não sei o quê, você vai escutar a música do rádio. Tá? Então, assim, imagine que o mundo espiritual e o eterno é como uma rádio que está lá 24 horas transmitindo. Por quê? Porque o eterno não está sujeito ao tempo.
Tá? Agora, quando você está na vigília, quando você está no seu dia, no seu cotidiano, o seu cérebro está muito focado nas coisas ligadas à matéria, vamos dizer assim. Tá? As coisas espirituais que a gente também percebe pelo mesmo cérebro, tá? Elas não vão surgir com facilidade porque você está num estado de vigília. Agora, quando você adormece, o que acontece? Você desconecta da realidade da vigília. Você desconecta da realidade da matéria e o teu cérebro está lá fresquinho. Claro, né? A não ser que você esteja estressado, né? Preocupado, né? Que você até sonha que está trabalhando, aquela coisa. Mas, vamos dizer, uma situação normal, você está lá, o teu cérebro está, né? Vamos dizer, fresquinho, e aí é como se você ligasse a rádio, né? Ligasse o rádio e ouvisse a transmissão. Tá? E aí você acessa coisas que são sublimes. Tá? Então, eu digo para vocês o seguinte, como psicanalista, eu ouço sonhos praticamente todos os dias. Tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês, quanto mais sonhos eu escuto, mais certeza eu tenho de que os sonhos são veículos através dos quais a gente se conecta com uma realidade mais vamos dizer assim, mais sublime, mais espiritual. Por que eu digo isso, pessoal? Porque é uma coisa muito interessante. O Jung fala do inconsciente coletivo. Né? O inconsciente coletivo do Jung, citado aqui pelo Bruno, o que significa? Significa o seguinte, o Jung, né, foi o Carl Gustav Jung, que foi foi um discípulo de Freud, que depois discordou do Freud, fundou a própria linha terapêutica dele. Mas ele, num dado momento, ele olha e fala assim, não, pera lá, eu tenho um monte de paciente que está sonhando com guerra. Né? E aí ele vê que estourou a Segunda Guerra Mundial. Só que os pacientes dele já começaram a perceber isso antes. Aí o Jung pegava, por exemplo, olhava para um achado arqueológico de uma dada região, né, vamos dizer, na Polinésia. E aí ele olhava e via vamos dizer, uma figura de uma mulher com seios avolumados e um quadril avolumado. Aí olhava lá uma ruína inca, né, e achava uma imagem parecida do meio dos incas. Aí ele falava assim, mas pera lá, como é que o polinésio está falando a mesma coisa que o inca? Né? Como é que uma imagem, uma figura que está lá na Polinésia, uma figura inca, estão, né, na mesma, vamos dizer, na mesma sintonia se os povos não tinham internet, não se comunicavam. E aí ele teorizou sobre isso que a gente chama de inconsciente coletivo. Então ele acreditava que havia uma somatória de inconscientes da humanidade e que essa inconsciência coletiva seria capaz de transmitir informações. E por isso ele usou esse conceito, por exemplo, para compreender sonhos de crianças pequenas, porque às vezes as crianças pequenas traziam sonhos com figuras e coisas que não eram da realidade da criança, tá? Mas que eram do inconsciente coletivo da humanidade. Isso que o Jung chamou de inconsciente coletivo, na minha humilde opinião, é uma realidade espiritual. É porque a gente está acostumado a dividir, né? Não, daqui para frente é espiritual, daqui para trás é carnal. E não é assim, né? Você é misturado, tá? Igual quando vem um paciente me falar que está com gastrite nervosa. Tá bom, tá com gastrite nervosa, legal, vamos trabalhar o emocional, vamos entender o que está acontecendo. Beleza? Beleza. Mas na hora em que o cidadão ficou nervoso, deu gastrite. E se ele não tratar a gastrite, se ele não tomar remédio para gastrite, pode ser de fundo nervoso, mas ele não vai melhorar, né? Ou vai virar uma úlcera estomacal. Então, independente de ser ou não psicológico, existe o componente físico. Por quê? Porque a gente separa simplesmente para poder trabalhar, porque o ser humano não consegue trabalhar tudo. Né? Eu não consigo ao mesmo tempo ser médico gastrointestinal e psicanalista. Né? Então, o que acontece? A gente olha para as coisas de maneira dividida, mas o ser humano é um todo, ele é um coletivo, ele não é uma coisa única. Tá? Então, você também é psicanalista, Bruno?
Que bacana, né? Mas eu creio nisso, né? Assim, o Freud também, ele foi até um certo tempo, um certo ponto, mas ele não era dogmático, né? Os freudianos são dogmáticos muitas vezes, os chamados ortodoxos, né? Mas o Freud era a antítese, né, da ortodoxia nos seus métodos. Né? Mas então assim, vamos lá, vamos para a pergunta do Emanuel. Eu sei que não é o tema, mas como se sabe quando o sonho é uma visão? Né? Ah, sim, o Bruno é psicólogo, então um grande abraço para você, né, que também trabalha com saúde mental, sabe bem disso que eu estou falando, né, Bruno? Então assim, pessoal, veja, o Emanuel perguntou o seguinte, como é que eu sei que o sonho é uma visão? Então, na minha opinião, Emanuel, o sonho ele é sempre uma visão. Agora, você precisa entender o que ele significa, tá? O que ele está te revelando. Porque muitas vezes tem coisa que você não sacou na vigia. Tá? Você não sacou porque o seu cérebro estava ocupado com outras coisas, mas o seu inconsciente sacou. E para mim o inconsciente é divino. Para mim o inconsciente, ele já fala do aspecto sublime do ser humano, que é a imagem e semelhança do Criador. Sabe por quê que eu digo isso? Porque é isso que nos diferencia dos animais. É a nossa capacidade de abstração, é a nossa capacidade de olhar para o céu e falar, não, pera lá, a noite sempre vem antes do dia, então se está de noite vai ter dia, né, logo depois. O animal não consegue olhar e entender as leis da física, não consegue filosofar, não consegue ter percepções abstratas, tá? E o ser humano sim. Então para mim isso é espiritualidade, de um jeito ou de outro é espiritualidade. Até mesmo o pesadelo ou se não. Eu vou contar um caso para você, tá, Anderson? Eu tinha uma paciente, perdão, olha só, né? Não é nem paciente. Quando eu dava aula de inglês, muitos anos atrás, tinha uma menina que ela vinha fazer aula de conversação e o horário que ela vinha era só ela, que ela vinha tipo no meio da tarde. E ela então, a gente conversava muito, né? Porque só tava ela na aula. E ela contou um caso que ela acordou numa noite, ela teve um pesadelo com o pai dela. E ela acordou no meio da noite, desesperada, aconteceu alguma coisa, eu sonhei com meu pai está em perigo, e ela infernizou a vida da família ali. E aí, os familiares, o que aconteceu? Naquela época não tinha ainda celular com muita facilidade, né? Então, estava começando a coisa de celular assim, ser mais popular no Brasil. E aí ela infernizou a vida da família e falou, alguma coisa aconteceu com meu pai. E eles então foram até o sítio, porque o pai dela estava num sítio sozinho. Quando chegaram lá no sítio, o que tinha acontecido? Que essa moça relatou, né? Procuraram o pai dela, não encontraram. De repente, quando foram ver, né? Procura o pai daqui, procura o pai dali, o pai dela tinha entrado dentro da caixa d'água para ver ou aberto a caixa d'água para ver alguma coisa e caiu dentro da caixa d'água. E estava lá na caixa d'água. E ele ia morrer ali, porque ninguém ia nem ver que ele estava ali. E ela teve esse pesadelo e acordou, e a família, no meio da noite, foi para o sítio para ver o que estava acontecendo, porque tentaram ligar no telefone do sítio, ninguém conseguiu contato. Ela estava desesperada e pegaram e foram, né? Então, olha que coisa impressionante, tá? Então, assim, eu creio que pesadelo também, né? Eu acho que é de um modo geral. A questão, para mim, não é se um sonho é espiritual, mas o que é que o sonho diz, né? Isso é o que me intriga, né? Até como psicanalista. Não é se, é o que é. Certo? Tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, assim, ele fala, né, o Maimônides ele fala isso, né, que assim, há uma diferença entre isso, uma revelação e uma profecia. A profecia é um recado para um grupo de pessoas poderem andar na linha, né? Se você olhar todos os profetas nas escrituras, o recado é sempre esse: o Eterno vai arregaçar com vocês se vocês continuarem agindo dessa maneira. E não era qualquer coisinha, tá, pessoal? Não era essa neurose obsessiva, já que estamos falando de elementos psi, não era neurose obsessiva com relação ao ritual. Não era porque o povo de Israel
achava que, vamos dizer, dar 5 passos no Shabat ao invés de 4 é que é o certo. Não era porque o sacrifício não estava bem feito, não era porque a novilha vermelha tinha uma mancha branca, não era por isso que os profetas diziam que vamos dizer assim, né, que o povo seria exilado, mas sim pela maneira como eles tratavam viúvas, a maneira como eles tratavam os humildes, a maneira como eles se portavam na liderança e na condução das coisas, a idolatria, etc, etc. Tá? Então, se você pegar os profetas, eles sempre falam isso, olha, vocês estão passando do limite, se vocês não voltarem a andar na linha, então vai haver juízo sobre vocês, tá? Bom, ó, tem um relato aqui, ó. Minha irmã sonhou que o bebê da minha tia estava morto no ventre dela e quando a criança nasceu, infelizmente, a criança estava morta. Vai entender? Pois é, né, Emanuel? Mas assim, o sonho, só para completar esse tema, tá? O sonho, ele também tem um quê de alegoria, como a gente vê no caso de Daniel, né? Então, a maestria do sonho está justamente em você decodificar, tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo para você. Imagina que uma pessoa, ela foi para o hospital e aí chegou lá no hospital, vamos dizer assim, né? E ela chegou lá com enxaqueca. Quando ela foi atendida, logo que ela estava sendo atendida, ela viu uma mãe falar: puxa, eu perdi o meu bebê, por exemplo. Tá? Essa pessoa, ela pode ter uma enxaqueca de noite e sonhar com uma mãe que perdeu o bebê, porque para ela ficou associado a enxaqueca com aquela lembrança. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado, Emanuel, é de entender o sonho, tá? Então, assim, um padre sonhar com uma cruz é uma coisa, um médico sonhar com uma cruz é outra, né? A cruz que o médico pode sonhar é da medicina, né? Não é necessariamente a religião dele. O padre sonhou com uma cruz, é algo da realidade religiosa dele, tá certo? Né? Um judeu, na Inquisição, sonhar com a cruz, né? Ele vai acordar apavorado. Então, isso vai muito, né, vamos dizer, do que o símbolo representa para cada pessoa. Tá? Bom, mas vamos lá, vamos voltar para Daniel aqui. Então, em que momento Daniel foi composto? Ah, salvaram sim, Felipe. Não, salvaram o pai dela, ficou tudo bem. Salvaram sim. Momento da compilação. Então, em que momento o livro de Daniel foi montado? O livro nasceu da situação de conflito provocada sob a dominação dos Seleucidas por Antíoco, no seu empenho de fazer do seu reino uma grande unidade. Já as conquistas de Alexandre e a dominação dos Ptolomeus só haviam provocado ligeira reação em Jerusalém. Então, assim, a gente tem que lembrar, Alexandre o Grande, ele dominou os persas. Os persas, eles tinham dominado os babilônios, e os babilônios tinham subjugado Judá. Naquela época, Israel, reino do norte, as 10 tribos já não existiam mais, né? Ali enquanto uma unidade nacional. Você tinha ficado o reino do sul, os judeus, né? Aliás, muita gente acha que judeu significa da tribo de Judá, e não é do reino de Judá, é do reino do sul. Bom, então assim, só ficou o reino do sul, né? Por isso que ali judeu passou a ser usado meio como sinônimo para israelita. Tá? E aí os babilônios tomaram o reino do sul, né? Levaram cativo. Os judeus voltaram do exílio com a dominação dos persas sobre os babilônios e também, depois disso, o que aconteceu? Alexandre o Grande dominou os persas. Na época dos persas, o estado da Judéia era um estado independente. Tá? Com Alexandre o Grande, continuou sendo um estado independente, porém submisso, sujeito aos gregos, né? Ao Império Grego de Alexandre o Grande. Quando Alexandre morreu, o império dele se fragmentou em 4 partes, dentre eles o império dos greco-sírios, né? Os Seleucidas.
Tá? E Antíoco Epifânio IV, ele era um camarada que ele queria meio que dominar tudo de uma vez, né? Queria dominar todo mundo, queria reunificar o Império de Alexandre o Grande. Tá? Alexandre o Grande não teve muito efeito sobre Jerusalém. Começou a ter problema mesmo com os Seleucidas. O que aconteceu? A referida situação conduziu a uma cisão entre os judeus de Judá e de Jerusalém, uma parte dos quais desejava a helenização, enquanto a outra, dando continuidade à atitude propugnada por Neemias e por Esdras, se lhe opunha por todos os meios. Então, o que aconteceu, pessoal? Foi o próprio povo judeu que causou o problema, tá? O próprio povo judeu, quando a gente fala dos Seleucidas e a gente fala dos romanos, não percam isso de vista. A culpa foi da liderança do povo, né? Quando a gente fala povo, óbvio, nós estamos falando da liderança, né? Bom, então assim, havia naquela época os judeus que eram da turma do Neemias e do Esdras, que entendiam que eles precisavam voltar e viver a Torá. Então esse era um dos grupos. E tinha o outro grupo que já tinha meio que começado a se assimilar e que, com o Império de Alexandre o Grande, etc., o que aconteceu? Esse miolo, né, esse meio de judeus se tornou helenizado, né? Ou seja, se assimilaram à cultura grega. E eles começaram a brigar entre eles. Tá? Os que queriam viver uma vida mais grega, mais assimilada, e os que queriam viver uma vida, vamos dizer, dentro da Torá, né? Dentro da Constituição de Israel e de uma identidade nacional única. Tá? Então, na época em que se levantou a perseguição religiosa, ou pelo menos no começo do conflito armado, havia vários grupos que estavam todos prontos a resistir ou se sentiam comprometidos a fazê-lo, mas suas concepções teológicas divergiam de tal modo que o movimento em breve se esfacelou. O que isso quer dizer? Isso é um texto, né, daquele mesmo livro de introdução ao Tanar, tá? A Bíblia judaica. Tem lá a referência no finalzinho, vocês vão ver. Então assim, pessoal, o que aconteceu? Os judeus religiosos, tá? Naquela época, na época dos Seleucidas, eles também brigavam entre eles, porque o que mais judeu faz é brigar. Vocês devem ver que até hoje é assim, né? Os ultra-ortodoxos brigam com os ortodoxos, que brigam com os liberais, que brigam com os conservadores, que brigam com o restante, vem os humanistas, e todo mundo briga e ninguém se entende, né? Não tem coisa mais judaica do que brigar por religião. E aí, o que acontece? Naquela época já estava assim. Eles já estavam brigando. Você tinha uma briga grande entre uma classe mais aristocrática e uma classe mais popular, que depois veio a dar origem, né, aos saduceus e aos fariseus e aos essênios e outros, vamos dizer assim, né, outras seitas. Seita no sentido de seita religiosa, não no sentido pejorativo. Tá? Dentro do judaísmo. Bom, então eles brigavam entre eles. Então a falta de unidade entre os religiosos, né, entre os observantes da Torá, vamos falar assim, fez com que, num primeiro momento, eles perdessem, eles não conseguissem ser muito bem-sucedidos. Por quê? Porque eles estavam muito desunidos. Tá? Então, isso é importante a gente entender. Dentre esses grupos, Daniel representa a corrente apocalíptica em seus inícios, cujo florescimento vem somente a seguir. Então, assim, dentro desse contexto, o que era o livro de Daniel? O livro de Daniel ele foi compilado por judeus de linha mais apocalíptica. Tá? O que quer dizer com apocalíptica, linha apocalíptica? Quer dizer o seguinte, que eram judeus que entendiam que eles deveriam ser obedientes para inaugurar uma era de paz. Tá? Porque você tinha judeu que era, vamos dizer assim, observante da Torá, que era religioso, mas que entendia
que a solução era quebrar o pau, que entendia que a solução era eles brigarem pela liberdade. E você tinha um grupo que é o grupo do pessoal que entendia que não, que se eles resistissem aos costumes vamos dizer, assimilatórios, que eles então seriam libertados. Tá? Você tem isso hoje em dia em Israel, e isso é um problema grave. Por exemplo, você tem lá o pessoal Haredi, né, que é o pessoal ultra-ortodoxo dentro de Israel, que não acredita que deva servir o exército israelense. E eles acham o quê? Que o negócio deles é orar, né? É rezar, e rezando se resolve tudo. Tá? E, obviamente, isso gera revolta entre os israelenses, porque eles entendem que não é assim. Né? E, de fato, se você olhar para a Torá, né, a Torá ela não fala de uma atitude passiva, tá? Mas eles entendem que sim. Eles têm também esse problema que a Ruth colocou aqui, né, de não trabalhar, de ficar só estudando, parasitando a sociedade. Tudo bem, eles têm esse problema, mas aqui nós estamos falando de um outro problema, Ruth. É um segundo problema, que é eles não servem ao exército. Tá? Então, o que acontece? O pessoal até brinca e chama, né? Porque tem lá lá em Israel tem o chamado Domo de Ferro, né? Que é a proteção contra os mísseis dos inimigos. Né? Então, vão lá os palestinos, né? Ou mesmo o Hezbollah, qualquer outro, e jogam um míssil para cima de Israel. Israel tem um sistema de defesa que vai lá e intercepta o míssil, explode o míssil no ar antes do míssil cair. E é chamado de Domo de Ferro, né? E aí o pessoal brinca e fala que tem o Domo Preto, né? E o Domo Preto os palestinos lançam um míssil e os ultra-ortodoxos que se vestem de preto vão rezar para o míssil não cair, né? E eles ficam... Isso é motivo de piada, né, em Israel. Mas, enfim, o nosso objetivo não é falar da ultra-ortodoxia, né? Mas sim falar o seguinte, explicar quais são os dois tipos de religiosos que existiam na época que o livro de Daniel foi escrito. Você tinha os religiosos que eram da ideia, tá, de que se eles resistissem à cultura grega, eles iam ser resgatados pelo Eterno, e outros que entendiam que tinha que ter conflito armado. Tá? Tinha até, vamos dizer assim, grupos extremados que entendiam que tinham que viver fora da sociedade israelita, porque a sociedade israelita já tinha muita gente assimilada. E você tem isso, tá, hoje no meio ultra-ortodoxo. Tá? Agora, quando eu falo isso, tá, pessoal, não significa que eles pensavam igual aos ultra-ortodoxos. Tá? Eu estou usando de uma analogia para ajudar na compreensão, mas eles tinham uma doutrina própria, eles tinham uma forma de ver própria. Não necessariamente eles eram contra, por exemplo, pegar em armas, mas eles entendiam que a solução não era por aí. Tá? E Daniel, por quem que ele foi escrito? Ele foi escrito por um... Né, escrito não, foi compilado, né? Porque tem aquela coisa das histórias, né? Desde Daniel, como a gente falou na última aula. Tá? Mas ele foi compilado por um grupo que entendia que se ele resistisse aos avanços da cultura grega, eles iriam ser bem-sucedidos e iriam ter sucesso e o êxito culminaria numa era de paz. Tá? Então, esse era o público que escreveu Daniel. Por isso que as histórias de Daniel vão nessa linha. Qual é a linha das histórias de Daniel? É não comer comida que era impura, né, que era sacrificada aos ídolos, e ficar muito saudável. Era a linha, né, de se recusar a se dobrar a vamos dizer, a uma estátua, a um ídolo, e ser lançado na cova dos leões, mas sobreviver à cova dos leões. Tá?
havia todo esse simbolismo também nas visões de Daniel, né? E é muito interessante, porque você vê as visões de Daniel, elas batem direitinho com o que aconteceu na chamada Revolta dos Macabeus, exceto pelo final. O final, a gente percebe que Daniel, a forma final do livro, foi composta antes do fim da guerra. Por quê? Porque ele falava sobre uma era de paz, né? Então, o autor do livro, né, o compilador, ele não tinha informação de que os macabeus tinham ganho a guerra, né? Então, essa é uma diferença. Tá? E é uma literatura apocalíptica. Por quê? Não tem nada a ver com apocalipse cristão, tá, pessoal? Mas apocalíptico aqui é no sentido de ser escatológico, né? Voltado para o fim dos tempos. Tá? Então, é o único livro que mais explicitamente fala do fim dos tempos no Tanar. Tá? Esse livro pretende revelar o surgir e o decorrer das idades do mundo e comunicar os mistérios do final dos tempos. Tá? Partindo daí, o Apocalipse, né, aqui, volto a dizer, não está falando da literatura cristã, está falando de Daniel. Procura determinar não apenas o prazo do término, como também a posição do tempo presente. Tá? Quando você olha até para os profetas, para alguns dos profetas de Israel, o que você tem? Você tem esses seguintes temas aqui, né? Sofrimento, vamos dizer, exílio, embate, aí você vai ter fidelidade, né? E restauração. Tá? E aqui, em muitos casos, você depois vai ter um outro elemento que seria era de paz. Tá? Então, pessoal, às vezes eu falo e as pessoas, né, tem gente que acha que eu sou maluco, mas assim, você não tem no Tanar, você não tem profecia não cumprida. Como assim, Shaul? Tudo já se cumpriu? Sim. Por quê? Porque as profecias, se você pegar todas as profecias do Tanar, elas se referem àquela época. Elas se referem a voltar do exílio. Elas se referem a vencer as nações que se levantaram contra Israel e causaram o exílio. Tá? Ah, Shaul, mas e isso aqui? E a Era de Paz? Então, aí é que está. Na realidade, a Era de Paz é uma expectativa do que vai vir. É uma expectativa do que vai acontecer, e está lá na Torá, no dia que Israel entrar na linha. Mas não é a profecia no sentido que as outras coisas são. Porque senão a gente teria que entender que as profecias falharam. Porque você teria que olhar e ver, né, que as profecias falavam do fim do cativeiro babilônio, do fim, né, da era de dominação e logo depois a era de paz, e isso não aconteceu. Né? Então, como é que a gente explica isso? Que na realidade a era de paz é a expectativa do que vai acontecer um dia. É um pouco diferente da profecia. Então, repara, eu não estou negando a era de paz. O que eu estou dizendo é que a era de paz, ela não é um discurso profético, no sentido, né, de ser algo que está ligado com as outras coisas. Tá? É mais ou menos como se os profetas estivessem lembrando Israel do que vai acontecer um dia, no momento em que Israel andar na linha. Tá? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Tá? Então, assim, Daniel ele vai falar da revolta dos macabeus e logo depois ele entra em Era de Paz. Né? Só que a Era de Paz não aconteceu. Então, e aí, como é que se explica isso? Que na realidade, volto a dizer, na realidade a Era de Paz é uma expectativa e é uma repetição do que diz a Torá. A Torá fala o quê? Você, quando for desobediente, o Eterno vai te exilar. Quando você for obediente, o Eterno vai te colocar de volta na terra. Tá? E o dia que a gente parar de ser desobediente, a gente vai parar de ser exilado. Perceberam? Entenderam a questão? Por que isso não é exatamente profecia? Quando a gente fala de profecia, a Babilônia vai vir, vai invadir e depois vai ser derrotada pelos persas e vocês vão voltar para casa. Isso é profecia. Agora, a Era de Paz, ela
pode ser uma profecia nesse sentido do termo, porque ela já tinha sido dada na Torá. Então Isaías não está falando nada de novo, Daniel não está falando nada de novo, Jeremias não está falando nada de novo, Ezequiel não está falando nada de novo. Percebe? Perceberam o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Todos entenderam ou não está muito claro? Se não estiver claro, eu explico de novo. Tá? Então, existe a Era de Paz? Existe, mas a gente classifica ela de uma maneira diferente. A gente classifica ela, como disse bem a Patrícia, como uma esperança, tá, futura, e não como parte daqueles acontecimentos proféticos ali que estão em ordem cronológica. Tá? E esse é o problema. Tá bom? Então, o que acontece? Ele determina o prazo do término da história e a posição do tempo presente. Se, de acordo com o 8:26, o fim parece estar situado em tempos longínquos, isto se deve ao fato de se apresentar a história retrospectivamente como um vaticínio, valendo até os dias do autor. Aquilo que parecia distante ao pretenso Daniel do exílio, no entretempo, tornara-se próximo. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, que o livro de Daniel ele é escrito como se o autor estivesse vivendo o fim da era da opressão. Tá? E, de fato, é isso que a gente vai ver que acontece. Enquanto o desenvolvimento da escatologia, a concepção apocalíptica da história contrapõe entre si a história universal em seu conjunto e a soberania divina. É o que eu acabei de falar. Esta concepção vê os acontecimentos da história universal como um todo homogêneo que tem um fim prefixado por Deus, o juízo final, ao qual sucederá para os justos uma era que não estará submetida à história. Isso aqui é o que eu acabei de falar. E tem que entender isso bem. Por quê? Porque senão vai ficar a impressão que eu estou falando que isso não existe. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que existe um inconsciente coletivo. Vamos voltar para o inconsciente coletivo, né? Existe um inconsciente coletivo que diz que vai ter um momento em que os reinos vão acabar, vai ter um momento em que as nações vão parar de guerrear, vai ter um momento em que vai haver uma era de paz na humanidade. Isso é unânime entre os profetas. E também Daniel, que no caso judaico não é considerado entre os livros proféticos. Tá? Lembrando o seguinte, tá, pessoal? Não ser considerado entre os livros proféticos não quer dizer que não seja canônico. É canônico, tá? Mas não está entre os profetas. Existe uma escala de importância dentro da literatura judaica, dentro do Tanar. O mais importante é a Torá. Em segundo plano, você tem os profetas e num terceiro plano de importância, você tem os demais escritos, onde figura Daniel. Tá? Aí a Ana falou assim, com a teologia cristã fica mais difícil no meu caso. Ana, mas assim, veja bem, a diferença é que o cristianismo tem outras revelações. Então, vamos dizer, a escatologia cristã ela é diferente da escatologia judaica porque ela não parte das mesmas bases. Né? E as bases, vamos dizer assim, do judaísmo se encontram também no cristianismo, mas a recíproca não é verdadeira. Né? Os livros da Bíblia cristã, você tem 27 livros a mais do que os livros judaicos. E esses livros não são considerados livros, né, de uma literatura judaica no sentido não de autores judeus ou não, mas no sentido de ser uma literatura do judaísmo. Né? Então, se você tem livros diferentes, é natural que as suas conclusões sejam diferentes, não é verdade? Tá? Aí a Lúcia fez a pergunta de $1 milhão. Né? E se todos se voltarem para os princípios da Torá? Aí nós temos a Era de Paz, Lúcia. Exatamente, entendeu? Mas o problema e é por isso que os nossos sábios falam, que assim, não adianta ficar colocando data, tá?
Então, não é profecia no sentido de uma data, é uma expectativa do que vai acontecer um dia, tá? Quando? Depende de nós, não depende de você acertar o ano, ou eu acertar o ano, ou entender aonde está o Bin Laden, isso tudo. O Bin Laden não está em lugar nenhum, esquece o raio do Bin Laden. A questão somos nós, o que nós vamos fazer? Quando nós estivermos restaurados, né, no nosso interior, e isso cabe a nós, aí nós podemos entender que haverá uma era de paz. Tá? A Nilce está falando, já ouvi explicações de que as bênçãos que Abraão profere para seus filhos seria a previsão do que aconteceria no tempo do fim, o verdadeiro apocalipse. Será? Olha, Nilce, é difícil dizer, porque é aquele negócio, eu consigo olhar para Daniel e olhar para a revolta dos Macabeus e dizer que ali está tudo encaixadinho, porque é fácil ser engenheiro de obra pronta, né? É fácil você olhar para uma ponte e falar como é que ela foi construída. Agora, construir a ponte é outro papo. Tá? Então, a gente não sabe. Tá? A questão de Mashiach, Anderson, existem duas visões dentro do povo judeu sobre isso. Tá? Existe uma visão de que, de fato, haverá um descendente da tribo de Judá, mais especificamente da linhagem do rei Davi, que literalmente governará Israel, vamos dizer assim, no tempo que inaugurará, né, essa época de paz. Ele será um ser humano comum, que casará, que pecará, que terá filho, como todos nós. Tá? Então essa é uma maneira de ver as coisas do ponto de vista judaico. Outras pessoas veem a coisa mais como sendo uma era, né? Como sendo simbólico de um governo futuro em Israel que seja voltado para, vamos dizer, os planos e preceitos do Criador. Esse segundo grupo vê as profecias dadas pelo Eterno para a casa de Davi como condicionais, ou seja, se vocês andarem na linha, sempre terá descendência. Se vocês não andarem na linha, não há aliança, não há pacto. Tá? Então, assim, na cultura semita, era muito raro você ter aliança incondicional. As alianças eram geralmente condicionais. Tá? Então, essa é a questão do, vamos dizer assim, de Mashiach. E aí esse segundo grupo entende que Mashiach significa tá mais voltado para uma época do que necessariamente uma pessoa. Essa é a linha, vamos dizer assim, dos exegetas mais modernos. Tá? Os exegetas mais antigos não entendiam que Mashiach seria um descendente de Davi, literalmente falando, né? Será, não se ele será, e que governará sobre Israel. Minha concepção agora, né, seja o que for, a gente vai ver quando chegar, né? Não existe, ao contrário do cristianismo, vamos dizer, uma expectativa de que você tenha, ou que eu tenho, que nós tenhamos que identificar quem é que é essa pessoa. Tá? Isso existe no cristianismo, no judaísmo não. Tanto que Maimônides ele fala assim, se surgir uma pessoa e cumprir isso, é Mashiach. Não cumpriu? Não é Mashiach. Simples assim. Tá? Bom, Bianchini está falando, Shaul, no livro de Daniel é profecia só para o judeu? Bianchini, não é profecia. Tá? O livro de Daniel não é profecia. Ele não é um livro profético. Tá? Bom, agora, a expectativa, né, vamos dizer, do autor de Daniel com relação a uma época de paz não é só para o judeu. Tá? É para os justos, de um modo geral. Tá? Que eu acho que é um pouco isso que você queria perguntar, né? Bom, vamos continuar aqui, vamos seguir. Até chegar a este ponto, a história se achará dividida pelas idades dos impérios que vão se sucedendo uns aos outros. A estátua feita de vários tipos de metais e que uma pedra despedaça representa a história universal contemplada como um todo, mas dividida ao mesmo tempo em diversas épocas. O livro de Daniel fala de que idades, pessoal? O livro de Daniel fala da Babilônia, fala da Pérsia, fala da Grécia, fala dos Seleucidas e fala
da guerra com os Seleucidas. Ponto final. O livro de Daniel não vai além da revolta dos Macabeus. Tá? Qualquer acadêmico sério de qualquer religião vai dizer isso. Tá? Agora, lógico, as pessoas gostam de olhar para Daniel e enxergar torres gêmeas, enxergar, né, sei lá, o avião do Teori, né, assim, mas na verdade o livro de Daniel vai até a revolta dos Macabeus. Tá? A figura daquele, né, que faz uma aliança e que coloca uma abominação no templo é Antíoco Epifânio. Isso é dito explicitamente no livro de Macabeus, tá? Que não é um livro canônico, mas é um livro histórico. Ok? Então, o livro de Daniel vai até a revolta dos Macabeus. O livro de Daniel não fala nem do Império Romano, para vocês terem uma ideia. Tá? Não fala nem do Império Romano. Quem dirá de Bin Laden, né? Vamos lá. A gente vai ver isso, vai ficar mais claro quando a gente estiver ao longo aí do estudo, né? Tá? Então, ele fala isso aqui. Então, a estátua, pessoal, de Nabucodonosor são os impérios ali, tá? Até o final do tempo, ela será o único terreno em que o homem há de viver, carregado da herança do passado, rico em decisões em relação ao presente e pleno de responsabilidade a respeito do futuro. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, que a realidade do ser humano, né, o que a gente está vivendo é basicamente isso aí, né? É a mudança de reinos. Partindo das conexões desses pontos de vista, o livro pretende fortalecer a paciência e o ânimo dos bons que sofrem sob a perseguição, incutindo-lhes esperança e exortando-os a permanecerem firmes na fé, como Daniel. Então, o que era Daniel? Daniel era um herói da fé. Tá? Então, Daniel é um exemplo. Daniel é um tipo literário. Daniel não é uma pessoa que existiu, literalmente falando. Até porque, como a gente viu, né, que está lá em Ezequiel, não fala Daniel, fala Danel. E Danel era uma figura mitológica na Suméria. Tá? Então a gente sabe disso. Isso não faz do livro de Daniel menos inspirado. O livro de Cantares é um poema e nem por isso é menos inspirado. Né? Inspirado no sentido de uma literatura sagrada. Tá? Bom, agora Daniel, o que ele é? Ele é o campeão da fé. Tá? Daniel é o exemplo de como uma pessoa tem que se conduzir. Como é que o Eterno esperava que uma pessoa se conduzisse? Que era o quê? Não se deixando levar pela malignidade da assimilação. Então, não se contaminando com a idolatria, tá? Não se contaminando com a injustiça, se mantendo fiel ao Criador até o fim. Tá? Então, ele foi escrito, o livro de Daniel foi escrito para dar um gás, para dar um ânimo para os israelitas, para os judeus, na verdade, né? Ali já eram judeus, que estavam lutando contra a assimilação no meio de uma guerra. Tá? Então, pretende também dar-lhes a certeza de que o tempo do sofrimento haverá logo de passar, porque se aproxima o dia em que Deus porá um termo aos poderes deste mundo e dará início à sua eterna dominação. Então, aqui é a chamada Era de Paz. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é a única coisa do livro de Daniel que não aconteceu ainda, tá? Que é a Era de Paz. Agora, o resto do livro de Daniel estava acontecendo naquela época. Tá? Vai até Antíoco Epifânio e a sua derrota. Tá? O resto, a Era de Paz, é aquela expectativa lá da Torá. Por isso que a gente não diz que é profecia. Tá? Já tinha essa expectativa da Era de Paz dos justos. Tá? Dentro deste contexto, o livro responde à questão de saber se os que tombaram na luta pela fé poderão ter parte na salvação escatológica e se todos os homens deverão comparecer perante o tribunal de Deus no juízo final. Cuidado, Anderson, cuidado com as palavras, olha só, né? O Anderson falou assim, quando Shaul disse que Daniel não era um livro de verdade, eu não disse isso, tá, Anderson? O que eu disse é que o livro de Daniel
não é um relato histórico. É totalmente diferente, tá? É um livro verdadeiro. Daniel é inspirado. Eu acredito que Daniel é um livro sagrado. Eu não deixo de acreditar em Daniel. Eu acredito na autoridade dos sacerdotes e juízes do povo de Israel que selecionaram o livro de Daniel como literatura sagrada relevante. Tá? Agora, Daniel é uma Megilá, é uma história, é uma parábola narrada em cima de acontecimentos históricos. Tá? Daniel, quais são os livros que são assim? Daniel, Ruth, Esther e Cantares. Bom, Cantares é muito nicho, Cantares é bem poético. E Jó. Tá? Esses são os livros que a gente sabe que eles são histórias baseadas em acontecimentos históricos, tá? Na maioria das vezes. Bom, agora, então, o que o livro de Daniel vai falar no final? O livro de Daniel fala da ressurreição e fala do justo. Por quê? Porque essa era uma preocupação. As pessoas que tinham perdido os seus amigos e parentes na guerra, falam, poxa, o meu parente foi morto porque ele tentou ser fiel ao Eterno. E isso, para você que está me ouvindo hoje, é muito nítido. Mas Israel precisou desenvolver esse conceito de que um livro, vamos dizer assim, de que o justo seria alguém que não deixaria de estar presente no mundo vindouro. Porque eles achavam, muitas vezes, que a obediência só garantia a vida na terra. Tá? Muitas vezes eles pensaram assim. Você tem lugares que falam disso, vamos dizer, já de um ponto de vista escatológico. Você tem até salmos que falam de ressurreição. Porém, é uma ideia que não veio imediatamente. Então, o livro de Daniel, ele pretende tranquilizar também o povo com a convicção e a certeza de que os justos serão exaltados e os iníquos serão vencidos. Tá? Então, o livro de Daniel, do ponto de vista escatológico, a gente vai terminar com isso, só para aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês, ele fala de 3 categorias do que pode acontecer com o ser humano. Tá? Os justos ressuscitarão. Tá? Aí você vai ter os, vamos dizer assim, parcialmente iníquos, que também, mas serão envergonhados, tá? Mas não deixarão de ressuscitar. E aí você vai ter o terceiro grupo, que embora Daniel não fale muito, mas nos outros, vamos dizer assim, nos outros profetas, nos outros livros você vai ter que sofrerão a aniquilação. Tá? Ok? Então você tem essas 3 categorias aí. Tá? Isso a gente vai entender melhor. Tá bom? Pessoal, então a aula sobre Daniel vai terminar aqui neste momento.